Vamos a Efésios capítulo 5, verso de número 16. Eu quero, numa espécie de pedir permissão aos irmãos, de não tratar hoje, na sequência da vida dos apóstolos do Senhor. Esta semana eu meditava não somente nesse texto de Efésios 5:16 que vamos ler, mas eu meditava na mensagem de um dos grandes homens de Deus que já pisou neste mundo, o grande pregador americano Jonathan Edwards, ou no português Jonatas Eduardo, nome dado ao nosso diácono aqui, pelo seu pai, José João. E eu quero, dentro desse texto, deste sermão, meditar com os irmãos aqui sobre a preciosidade do tempo. Vamos ler Efésios 5, verso de número 16, todos juntos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Mais uma vez, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, o tempo certamente é um bem valiosíssimo que nós temos. O contexto desta parte, deste verso da carta que nós estamos lendo, o apóstolo, ele diz que nós devemos mostrar através das obras, das boas obras, o poder do Evangelho e a graça que há no Evangelho de Cristo, a glória que há no Evangelho de Cristo. E por isso que ele diz que nós devemos remir o tempo. Essa palavra remir o tempo quer dizer fazer uso sábio do tempo. E aí, muito interessante que por mais que eu vou me basear dentro do sermão do Jonathan Edwards, eu obviamente fui pesquisar algumas coisas. O remindo o tempo, eu pensei que esse tempo fosse o tempo que nós chamamos cronos, que é o nosso tempo de cronologia, mas não é. É o tempo kairos, que é o tempo de Deus. E nós temos que lembrar que o tempo que nós temos de vida, que nós não sabemos quando, eu me lembro que eu acho que foi você, Jedais, que certo dia comentou aqui, que graças a Deus que nós não sabemos o dia da nossa morte, porque, por um lado, seria terrível, seria algo que traria grande angústia para o nosso coração. Mas esse tempo que nós temos de vida é realmente um tempo concedido por Deus, queridos. Não nos pertence. Neste sermão, o Jonathan Edwards, ele chega a comentar que ele diz assim: muitos poderão morrer nesta semana, neste mês, ainda neste ano, ou nos próximos anos, obviamente. Mas nós não sabemos o nosso tempo. E por nós não sabermos o nosso fim, a nossa morte, o tempo é um bem valiosíssimo. E aí eu pego os 4 pontos da mensagem que ele trouxe, e eu queria meditar com os irmãos aqui nesta manhã. A preciosidade do tempo. Por que o tempo é precioso? Primeiro, porque a eternidade depende do aproveitamento deste tempo aqui. Porque o tempo devemos levar em conta que ele é preciosíssimo para cada um de nós. Porque vai depender do aproveitamento deste tempo que nós temos para a nossa eternidade. De acordo com o nosso aproveitamento ou perda do nosso tempo, seremos felizes ou miseráveis na eternidade. Eu fiz questão de colocar o Salmo 90 e não tinha este salmo como citação no sermão,
Porque o verso 12, que é um verso muito conhecido do Salmo 90, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos o quê? Alcançar um coração sábio. Quantos de nós procrastinamos uma decisão firme diante do Senhor, por acharmos que teremos muito tempo para fazê-lo, e quando na verdade nós devemos aproveitar este tempo que se chama hoje, porque os dias são maus. Esta semana, e eu não quero entrar para uma aplicação para nos levar simplesmente a uma preocupação, ao terror, mas essa semana eu estava olhando o meu Facebook e eu tenho o pastor Eduardo, que é um dos pastores auxiliares na 8ª Igreja, e o pastor Eduardo postou o culto que teve daquele jovem que faleceu num acidente de moto. Ele estava saindo, segundo informações que eu recebi, ele estava saindo da sua residência, ali na 040, para estar na 8ª Igreja, num culto. E teve uma queda de moto, um acidente, ficou em coma por alguns dias e faleceu. E aí ele lançou no Facebook a live que foi feito, ou a gravação do culto que foi feito no dia do velório deste jovem. Eu tenho certeza que esse jovem, que pelos relatos da sua mãe, que eu também ouvi o relato da sua mãe, era um jovem que estava remindo o tempo. Mas certamente ele saiu de casa naquele dia, imaginando que ele tocaria talvez no culto jovem daquela noite com a sua banda. Talvez ele já tinha programado que após o culto, talvez eles sairiam para fazer um lanche, como nós fazemos. Mas ele não sabia que haveria um acidente e que dentro de poucas horas, acho que menos de 72 horas, ele não estaria mais neste mundo. Mas eu louvo a Deus pelo testemunho, repito, da sua mãe, porque, segundo as suas palavras, ele soube remir o tempo. Ele soube aproveitar esta preciosidade do tempo para a sua eternidade. Para a sua eternidade. Quantos de nós, irmãos, não aproveitamos o tempo? E este sermão de Jonathan Edwards é um sermão, é interessante que é um sermão lógico. É para a gente realmente usar o raciocínio e a mente para pensarmos nisso. De fato, precisamos aproveitar o tempo. Por quê? Porque nós não sabemos. E nesse tempo que nós não sabemos, o nosso fim, neste curto tempo, vai depender a nossa eternidade ou não. Segunda coisa que ele destaca é que o tempo é um bem precioso porque ele é muito curto, gente. Deixa eu olhar aqui os irmãos, e não quero ofender porque eu me sinto no meio termo, tá? Eu vou explicar já já. Eu posso talvez dizer, muitos não, meio a meio também. Meio a meio aqui dos que estão aqui, tem mais passado do que futuro. Concordam comigo? Muitos, ou não, muitos não. A metade aqui, e eu estou também na metade, eu estou com 40, vamos dizer que Deus me conceda a graça de chegar a 80, então eu estou no meio. Mas eu vejo aqui também, dentro do nosso grupo que nós estamos aqui, a metade já tem mais passado do que futuro. E a vida, ela é curta. Eu, mais uma vez, recorro ao Salmo 90, verso 10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos,
ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós o quê? Voamos. Gente, quando eu olho, por exemplo, os meus filhos, eu tenho mania até hoje de falar às crianças, eu fico lembrando assim, gente, outrora Caio era desse tamaninho. Hoje eu tomo um susto, eu chego em casa, eu vejo um homem, eu falei, gente, que homem é esse dentro de casa aqui? Né? A vida passa rápido. Eu tenho certeza que alguns, aí eu vou dizer, talvez muitos aqui, a sua mente não tem a idade biológica. A sua mente é uma mente que não percebeu ainda que a idade biológica já está aí com 40, 50, mas o corpo não responde mais. E por que o tempo é um bem precioso? Porque a nossa vida é curta aqui na terra. E é por isso que nós devemos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Terceiro, porque o tempo é preciosíssimo, porque a continuidade da nossa vida aqui, ela é incerta. Ela é incerta. Provérbios diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem de quem? Do Senhor. Eu já tenho alguns planos para hoje. Eu estou com visita. Já sei que eu vou sair daqui, vou comprar um franguinho assado, se Deus quiser. Né? Já tem alguma coisa para fazer, tudo já está assim. Mas, queridos, efetivamente, se vou conseguir colocar em prática ou não, isso é incerto. O tempo é um bem preciosíssimo, porque a nossa vida, a continuidade dela é incerta. Nós sabemos que o tempo é muito curto, mas não sabemos quão curto ele é. Nós sabemos o quão pouco nos resta, se um ano, ou se muitos anos, ou apenas um mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência que possa ser mais verificada do que essa, que a nossa vida aqui, neste mundo, é incerto, os nossos dias. E aí, eu me lembrei de uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 12, verso 20. Vamos abrir? Eu tenho ele aqui, mas eu queria que os irmãos abrissem comigo. Lucas, capítulo 12, verso 20. Aqui está num contexto em que Jesus, como a Sociedade Bíblica colocou aí no título, Jesus reprova a avareza. Eu só vou pegar a partir do verso 13, só para que a gente entenda o contexto. Diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstituí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Agora vamos juntos, verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você vê o planejamento? Planejamento tudo correto, na mente, tudo certinho. E Jesus nessa parábola conta, em outras palavras, ele diz, a vida é incerta. Louco, se esta noite te pedirem a tua alma e o que tens preparado, para quem será?
eu quero pegar aqui o se te pedirem a tua alma. Se Deus chamar, a vida ela é incerta, irmãos, nessa terra. E nós devemos então aproveitar as oportunidades. Aproveitar, como Paulo disse, voltando ao texto base, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque o tempo é um bem precioso, valiosíssimo. Em quarto lugar, porque quando ele passa, isso aqui é muito racional, isso aqui a gente tem que compreender isso, porque quando ele passa, não pode ser recuperado. Não há possibilidade de recuperar o tempo. A eternidade depende do aproveitamento do tempo, mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo. Priscila, minha esposa, diz que eu gosto de fazer funeral. Ela diz isso. Mas não é, porque independente de ser de pessoas ou familiares da igreja, quando me chamam, eu vejo que é um tempo muito importante na vida dos familiares. E nestes anos de ministério, já estão caminhando aí para 10 anos, quantos que eu já vi diante da urna e de um corpo, com remorsos, diante daquele corpo, porque o tempo passou, e aí não conseguiu falar algumas coisas que precisavam ser faladas, não conseguiu pedir perdão, e aí fica aquele remorso, aquela dor no coração. O tempo é um bem precioso, porque quando ele passa, não tem como voltar. Não tem como recuperar. O autor aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, um texto conhecido de muitos, diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Não há purgatório. Não há possibilidade depois da morte. Essa semana nós tivemos 2 funerais. Um do irmão da dona Vera Veloso, seu único irmão, e depois o nosso irmão fez parte do início aqui da Sexta Igreja, seu Jader Eringer. Mas no velório, no sepultamento do irmão da dona Vera, a sua esposa, muito carinhosa, ela me abraçou e disse: pastor, no próximo domingo, dia 12, vai ter a missa de 7º dia, na igreja, eu esqueci qual. Se o senhor puder, vai lá rezar pelo Luiz conosco. O que eu quero dizer com as palavras desta esposa tão carinhosa, com boas intenções? Eu quero que meu esposo vá para o céu. Só que o tempo era quando ele ainda estava em vida. Por isso que o tempo é valiosíssimo, ele é precioso. Porque depois ele não volta. Eu me refiro ao tempo. E ao homem foi dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Não haverá mais tempo depois da morte para decidirmos a respeito da eternidade, céu ou inferno. O tempo se chama hoje, porque ele é incerto, ele é curto, e porque nós devemos aproveitá-lo. Concluindo então, irmãos, para que você e eu possamos aproveitar o tempo, fica aqui algumas observações, advertências. Primeiro é pensar quantos de nós gastamos o tempo na ociosidade, com conversas, ou hoje em virtude da rede social que nos toma um tempo terrível, com coisas que são fúteis. Quanto tempo nós paramos
diante de vídeos que nós recebemos no WhatsApp, vídeos às vezes de 2, 3 minutos. Eu vejo, mas quanto tempo nós paramos em relação às coisas eternas? Eu me lembrei quando estava aqui trazendo essa mensagem, lendo mais algumas coisas, eu me lembrei do reverendo Elias Medeiros, que já esteve aqui, pelo menos, que eu lembro, pelo menos 2 ou 3 vezes. Eu me lembrei do reverendo Elias Medeiros, que mora lá nos Estados Unidos, como ele aproveita o tempo, como ele entende que ele deve mostrar com a sua vida, a sua conduta, o poder e a glória do Evangelho. Para quem lembra do reverendo Elias Medeiros, ele disse de púlpito, em todo lugar ele aproveita o tempo. Ele usou até uma expressão, ele era intencional. Ele estava na rua, ele aproveitava o tempo. Porque pode ser que aquela pessoa que ele esbarrou, que ele nem conhecia, a vida daquela pessoa esteja prestes a ser chamada. E ele aproveitava. E ele aproveitava. E ele aproveita, eu creio que ele aproveita. Precisamos, de fato, ser intencionais. É pecado, pastor, assistir videozinhos que eu recebo do WhatsApp? Não. Eu não coloco na categoria de pecado, mas talvez eu coloco na categoria do que o autor aos Hebreus diz, no início do capítulo 12, talvez seja um peso que nos impede de correr a carreira, a corrida da fé. Seja um peso que nos distrai nestes dias maus que nós vivemos. Entender que o tempo é um bem preciosíssimo é saber que eu não posso desperdiçá-lo com ociosidade, com besteiras, porque o tempo passa e nós não conseguimos recuperar. Segunda aplicação, quantos gastam seu tempo em apenas propósitos do mundo, negligenciando suas almas, a sua relação com Deus? Irmãos, eu estou para dizer que talvez um dos maiores inimigos nosso hoje, um dos maiores, as Escrituras falam de 3, inclusive na carta aos Efésios: Satanás, a nossa própria natureza e o mundo. Mas eu estou para dizer que hoje o mundo está saltando assim um pouco mais alto aos nossos olhos. Como que nós estamos fincando tanto os nossos pés no aqui e no agora? Quanto que a gente está se cercando dessas coisas do mundo que passam, que é futilidade. Você pega alguém que tem aí 70, 80 anos, vai conversar com pessoas assim. O objetivo de vida, as motivações para continuar vivendo, são motivações das mais simples. É estar junto com a família, é poder comer aquela comida mais simples. Precisamos, querido, nesses dias que são maus, gastar muito mais tempo com aquilo que alimenta, que sustenta e que fortalece a nossa alma, do que com as coisas do aqui e do agora. Concluindo, aproveite seu tempo, que é curto, incerto e que não volta. E por fim, eu coloquei aqui, seja cuidadoso com o seu tempo. Uma das várias doutrinas que nós temos extraída das Escrituras é a mordomia. Deus nos coloca como mordomos de muitas coisas, inclusive como mordomos do tempo, que não é nosso. É kairos, é tempo dele. Então, que a gente saiba ser cuidadoso com o tempo. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser quadrados. Eu não posso fazer mais nada, eu não posso me alegrar. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode somente se alegrar. Eu digo de púlpito recorrentemente isso. Um dos maiores
males que o pecado trouxe para a gente, ou mal que o pecado trouxe para a gente, é o desequilíbrio. O pecado trouxe um desequilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. Ou a gente só quer saber de lazer, de bem-estar, disso e aquilo, ou parece que a gente deseja entrar no mosteiro. Deus nos chama ao equilíbrio, a saber aproveitar o tempo. Talvez a usar umas tardes de domingo, que para muitos é um tempo livre. Quem sabe visitar um irmão ou uma irmã da igreja, que há muito tempo você não visita. Quem sabe chamar aí 1 ou 2 jovens, dar um pulinho nos hospitais, orar por enfermos. Quem sabe dar um pulinho na sua família à tarde. Talvez tem muito tempo que você não passa lá na tua mãe, no teu pai, ou no teu irmão, na tua irmã. Mas acima de tudo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque há muitos anos o Senhor iluminou a mente do teu servo, que levou a sua igreja, e até hoje muitos irmãos compartilham esta mensagem sobre a preciosidade do tempo. Fui muito edificado esta semana, Senhor. No início dessa semana, na meditação dessa mensagem, deste texto, e eu peço que os meus irmãos também nesta manhã sejam edificados, tenham sido alimentados pela Tua palavra, nos lembrando, Senhor, que precisamos contar os nossos dias, ou seja, precisamos ser sábios no tempo que o Senhor tem nos concedido de vida, de lembrar que a nossa vida é curta e passa tão rápido, de lembrar que a nossa vida é incerta, e de lembrar, Senhor, que o tempo não volta. Ajuda-nos então, ó Deus, a sermos bons mordomos do tempo que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Que o contexto deste verso seja uma realidade para nós. Enquanto vivermos nessa incerteza de tempo, que possamos mostrar com as boas obras a glória do Evangelho, o poder do Evangelho, na pessoa do Teu Filho Jesus. Amém.